Bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para o nosso último dia de meditações da semana na Palavra de Deus, logo de manhã. Capítulo 4 do livro Segredo do Contentamento. O contentamento de um cristão descontente. Um amigo me disse certa vez: Paulo parece tão contente em Filipenses 4, mas no capítulo anterior parece descontente. Como pode isso? De fato, o contraste é marcante. Em Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo diz que aprendeu os segredos de estar contente em toda e qualquer situação. Veja, porém, o que escreveu apenas um capítulo antes, em Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Realmente parece um contraste com o que vimos no capítulo 4. Aqui, Paulo está decididamente descontente. Ele não alcançou, ele prossegue para o alvo, se esforça para continuar. Isso não é o oposto do contentamento? É improvável que Paulo tenha se contradito na mesma carta, no espaço de poucos parágrafos. A descontente busca que Paulo descreve em Filipenses 3, então deve estar diretamente relacionada ao contentamento do capítulo 4. Em outras palavras, um descontentamento piedoso está presente no cristão contente. Esse descontentamento piedoso é parte do mistério do contentamento. O fato de que o descontentamento é o caminho para o contentamento piedoso soa estranho aos nossos ouvidos. Contudo, como vimos em nosso estudo de Filipenses 4, de 11 a 13, o contentamento não vem naturalmente. A forma de buscarmos o contentamento bíblico é contrária à nossa forma humana de pensar. O contentamento é um mistério. Precisamos treinar nossa mente para alcançá-lo. Vamos olhar a descrição que Paulo faz de sua própria busca incessante em Filipenses 3, de 12 a 14, com mais atenção e aplicá-la à busca do contentamento cristão. Ponto 1. O cristão contente é o cristão insatisfeito. Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina que estamos mais contentes quando não estamos satisfeitos com as nossas realizações. Paulo está velho e está chegando ao fim de sua vida. Ele é cristão há muitos anos e ainda não alcançou o que deseja, mas prossegue para consegui-lo. Quando lemos que Paulo não julga que já o tenha recebido no versículo 12, somos forçados a voltar para a passagem anterior para saber a que esse o se refere. Está claro que ele se refere ao conhecimento de Cristo. Ele afirma seu desejo de o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3:10. Ele prossegue para conhecer Jesus Cristo e se tornar mais parecido com ele em seus sofrimentos e em sua morte, para um dia alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11. O cristão contente é a pessoa mais contente do mundo, mas é também a mais insatisfeita. Ele anseia por conhecer Cristo, por ter um conhecimento mais íntimo dele, para se conformar à sua imagem, para participar da sua obra. Neste lado da glória, o cristão nunca alcançará o que deseja, ele sempre desejará mais. Burhouse coloca da seguinte forma: uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada, senão Deus. Quando Deus transforma o coração de um pecador para que ele possa conhecê-lo pela fé, ele dá a essa pessoa um desejo e um anseio por ele. As coisas deste mundo não satisfazem. As riquezas mais gloriosas, os mais profundos relacionamentos e os mais belos cenários do mundo se apagam diante da verdadeira comunhão com Deus vivo. Essa comunhão é o que o cristão busca e ele a persegue até que sua sede seja saciada. O salmista escreve: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face desse Deus? Salmos 42, 1 e 2. Em outro salmo, o salmista declara:
Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Salmos 73, 25 a 26. Esses são os clamores do cristão contente, que conhece seu Deus, mas que anseia por conhecê-lo mais. Nesta vida, podemos experimentar a doçura da comunhão com Deus, mas não podemos conhecê-lo plenamente. Não podemos conhecê-lo como o conheceremos um dia. Creio que foi Agostinho que disse: eu vi as profundezas, mas não sou capaz de chegar ao fundo. E assim, o cristão contente prossegue para conhecer a Deus mais plenamente, ansiando pelo dia em que o verá face a face. O hino de Thomas Kelly descreve bem essa experiência. Mantém-nos, ó Deus, ó Senhor, apegados a Ti e confiantes, até a hora de recebermos de Ti as alegrias que prometeste. Então estaremos onde deveríamos estar. Então seremos o que deveríamos ser. E as coisas que agora não são, nem poderiam ser, logo serão nossas. O cristão contente é um cristão que mantém o foco. Em segundo lugar, Filipenses 3, 12 a 14 nos ensina que precisamos manter o foco nessa busca. Paulo diz no verso 13, uma coisa faço, uma coisa. Em outras passagens da Bíblia, também encontramos menção a uma coisa. Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, 4. Esse desejo é semelhante ao de Paulo em Filipenses 3. Os dois querem conhecer mais o Senhor. Em Lucas 10, encontramos o relato de Jesus na casa de Maria e Marta. Marta está ocupada com todos os preparativos, enquanto Maria sentava-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinos. Marta fica irritada e reclama para Jesus. Ele responde, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículos 41 e 42. Uma só coisa é necessária, ter comunhão com Cristo e aprender dele. Marta faz algo muito bom. Ela serve ao Senhor, mas está distraída com seus afazeres. Nós também, especialmente, servimos a Cristo ativamente. Podemos perder de vista aquilo que é importante. Ficamos distraídos e perdemos de vista uma coisa. Como é frequente, trocamos o melhor pelo bom. Já olhamos para 3 passagens que falam de uma coisa, mas precisamos olhar cada uma em seu contexto. No Salmo 27, temos a busca de uma coisa no contexto da adoração, habitar na casa do Senhor, contemplar sua beleza, buscar respostas em seu tempo. Em Lucas 10, Maria está sentada aprendendo de Jesus. Todavia, em Filipenses 3, o contexto é o ministério de Paulo. Em outras palavras, enquanto os 2 primeiros passos trazem exemplos do que poderíamos chamar de quietismo, o terceiro exemplo é claramente a busca de uma coisa num contexto de ativismo. Em outras palavras, o alvo é o mesmo, conhecer o Senhor, ser conformado à sua imagem, alcançando por fim a ressurreição dos mortos, quando os crentes serão totalmente conformados à imagem de Cristo. Deus, porém, nos deu várias maneiras de buscarmos esse alvo. Há tempo para adorar, tempo para aprender e tempo para ministrar ativamente. Como apóstolo, contudo, mesmo que as tarefas mudem, há uma coisa permanece: conhecer Cristo mais profundamente e ser conformado à sua imagem. Como apóstolo dos gentios, a principal tarefa de Paulo era evangelística, pregar o evangelho, fazer discípulos, estabelecer igrejas. Em outras palavras, ele buscava tornar Cristo conhecido. Hoje, muitas igrejas têm como visão algo como conhecer Cristo e torná-lo conhecido. Essa é uma ótima declaração de visão e alvo. Contudo, na passagem de Filipenses, podemos resumir o alvo de Paulo como sendo conhecer Cristo ao torná-lo conhecido. Em Filipenses 3, conhecer Cristo inclui conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-se como Cristo em sua morte. Isso significa que o conhecimento de Cristo implicará sofrimento
e dificuldades na vida do cristão. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, em Filipenses 3, de 12 a 14. Eu creio que o alvo dessa primeira parte do quarto capítulo é nos levar a entendermos de que nós necessitamos ansiar cada vez mais pelo nosso Deus, por estarmos em sua presença, por querermos adorá-lo, por querermos conhecê-lo, por querermos agradá-lo em todas as situações da nossa vida. Quantas vezes somos sufocados pelo ativismo, quantas vezes somos sufocados por questões que nos atrapalham a comunhão, como as atividades diárias, as más escolhas que fazemos, independentemente daquilo que seja certo ou errado, mas muitas vezes até aquilo que é certo em nossa vida, nós não sabemos administrar a questão do tempo. Eu achei interessante quando ele falou aqui que nós precisamos ter tempo para aprender, tempo para adorar e outras coisas mais que nós podemos fazer para o Senhor, mas uma não pode sufocar a outra. Como está o seu tempo em relação a Deus? Como está o seu tempo em relação à sua comunhão diária com o Senhor? Não só no mecanismo, não só em uma coisa que você está fazendo para Deus, mas na sua intimidade. Isso conta muito. Nós precisamos ter intimidade com Deus, conhecê-lo cada vez mais. E foi isso que o salmista destacou lá no Salmo 27, como também aqui no Novo Testamento. Eles queriam se agradar mais, estar na presença do Senhor. E a oração foi: Senhor, que eu sempre habite na tua casa, que eu nunca me afaste de ti. Que essa meditação final dessa semana seja um agravante, mas não de agravante de coisa ruim, mas algo que vai te trazer uma perspectiva muito melhor daquilo que o Senhor quer fazer da sua vida, da intimidade que você e eu precisamos ter ainda mais com o Senhor, de não nos conformarmos com a nossa vida espiritual e mudarmos cada vez mais em rumo àquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer para nós, quer conhecê-lo cada vez mais. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por esse encorajamento que recebemos, de que precisamos, sim, estar inconformados, Deus, porque precisamos mais do Senhor. Inconformados de não fazermos ainda tudo que o Senhor quer que façamos, para Ti, Deus. Muito obrigada, Pai, por essa manhã, por uma palavra tão abençoadora, de que precisamos olhar e ansiar mais por Ti. Que possamos ter a alegria de estar na Tua presença, de estarmos na Tua casa, de conhecermos mais o Senhor em essência, não só por ativismo, Deus, mas na intimidade, na comunhão contigo. Te louvamos por essa manhã. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Tchau. Ele é o nosso Redentor e mais do que tudo, Senhor, nós te queremos em nossas vidas. Aleluia. Quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Ele meu e Deus meu. Pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.